Dorival Júnior e Corinthians, o que falta para o acerto? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações sobre essa especulação envolvendo um desacerto com a CBF e até a notícia de que o filho do Dorival preferiria trabalhar no São Paulo. Para fechar o vídeo, para falar para vocês por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians, várias informações têm surgido nas redes sociais e eu gostaria de esclarecer cada uma delas. Primeiro ponto de que Dorival ainda não pôde ser anunciado por conta de uma dificuldade na rescisão do seu contrato com a CBF. Isso não existe. Dorival foi demitido na metade do mês de março e 4 dias depois já estava tudo regularizado em relação à sua carteira de trabalho. Dorival e CBF ainda discutem em relação ao pagamento de direitos de imagem, mas isso não é impeditivo para que ele se acerte com o Corinthians ou qualquer outro clube. Outra especulação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, seria contrário ao acerto com o Corinthians, porque ele é São Paulino fanático e preferiria aguardar uma oferta do São Paulo. O Lucas e o Dorival já sabem que o São Paulo não pretende fazer qualquer movimentação para a demissão do Zubeldia agora. E não há nenhuma restrição do Lucas em relação ao Corinthians. A informação que eu tenho é de que essa notícia também não confere. Bom, Nicola, então por que ele ainda não foi anunciado? Questão salarial e tempo de contrato, além de formação da sua comissão técnica, tudo isso já havia sido resolvido em reuniões realizadas nessa quarta-feira lá em Florianópolis. O que pega nesse momento são pequenos detalhes burocráticos. Dorival quer algumas garantias até por conta da instabilidade política vivida pelo presidente Augusto Melo. Se o Augusto, por exemplo, em um mês acabar sofrendo um impeachment, como é que fica a situação dele? Vai haver alguma multa rescisória para esse caso? Esses detalhes estão sendo debatidos e devem ser definidos ao longo da quinta-feira. Nada que ameace o acordo entre as partes. O Timão espera ter o Dorival Júnior na Neoquímica Arena para conhecer o elenco, para conversar com os jogadores. Não será apresentado, muito menos vai treinar o time. Quem comanda o Corinthians diante do Racing do Uruguai nessa quinta-feira é o Orlando Ribeiro. Já havia contado para vocês no programa do Neto nessa quarta-feira que o Corinthians conseguiu uma autorização especial da Conmebol para que o técnico interino do Timão, que só tem a licença A, possa assinar a súmula e comandar o clube. Só para completar, o contrato do Dorival Júnior com o Corinthians terá um pacote superior a R$ 2 milhões por mês. Vínculo que só se encerra em dezembro de 2026. A expectativa é de um acordo fechado, assinado nas próximas horas. Só para completar, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mesmo após o afastamento aprovado do seu cargo, esse afastamento se deu em reunião no dia 9 de abril pela Comissão de Ética, ele segue atuando como presidente do Conselho Deliberativo e deve comandar a reunião da próxima segunda-feira que vai votar as contas do Augusto referentes ao ano passado. E essa manutenção do Romeu Tuma se dá porque o Dunga, que preside a comissão, ainda não notificou o Romeu Tuma desse afastamento, mais uma questão política e um enorme imbróglio no Parque São Jorge. Dorival, seja anunciado, meu filho, não faça isso conosco. Vamos lá, olha só, informações importantes. O Dorival não compareceu ao CT Joaquim Grava hoje. Ele é esperado, tá, para se apresentar no CT Joaquim Grava amanhã pela manhã, tá? Isso é uma informação exclusiva. Está combinado do Dorival Júnior se apresentar, não ser apresentado com entrevista coletiva, não é isso? Se apresentar ao elenco, né? Ir ao CT Joaquim Grava pela primeira vez lá para comparecer ao elenco amanhã de manhã, é certeza, tá? Você que faz parte desse canal, não deixo vocês na mão. A gente brinca, faz piada, tira onda, mas ó, eu enrolei, fiquei no ar para trazer alguma coisinha a mais para vocês, tá? Uma fonte disse o seguinte para mim. Eu falei assim, tem alguma chance de eu me dar mal se eu falar que o cara já é do Corinthians? Não, sempre tem. Eu falei, sério? Ele falou, mas agora não é possível, acredito que agora não, tá? Aí enfim, aí eu falei, mas hoje ele estava lá? Não. Ele é aguardado amanhã de manhã no CT, tá? Enfim, aí encerrou o assunto e falou, vamos ver, né? Sempre tem um pé atrás. Assim, gente, o Dorival
é esperado no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira, na manhã desta quinta-feira, tá? Agora, cara, o risco sempre tem, velho. Agora, eu não sei se algum jornalista, alguém confirmou isso, mas eu estou garantindo que o Dorival Júnior não compareceu ao CT Joaquim Grava hoje e é esperado amanhã pela manhã, tá? Logo pela manhã no CT. Dorival Júnior está acertado com o Corinthians, né? Falta assinatura do contrato. E ele só não vai ser técnico do Corinthians se o Corinthians mudar de ideia. Isso é informação e é um repórter que conhece o Dorival Júnior. Então o Dorival só não vai ser técnico do Corinthians se por acaso o Corinthians desistir. São Paulo tem interesse nele? Tem interesse nele. Entendeu? Tem interesse. Agora, o São Paulo tem técnico, né? O São Paulo tem técnico, tá? E o Dorival quer treinar o Corinthians, já disse sim, aceitou o projeto, aceitou a proposta salarial, que aliás é muito boa, vai ser o maior salário, né, da história, né, do Dorival Júnior na carreira dele. Cara, e o torcedor tem que entender isso, né, que o Dorival hoje é um técnico que não é um técnico caro, é um técnico que chegou nesse nível, entendeu? O dia que ele veio aqui no meu canal, o Dorival Júnior estava desempregado. Depois do meu canal, ele foi para o Ceará, que ele deu uma entrevista aqui, ele foi para o Ceará, Flamengo, São Paulo, Seleção Brasileira. E ele foi se valorizando. Samir, tem na diretoria que temos, só confio no acerto depois de assinado. Essa diretoria é uma... Assim, olha só, eu criei uma política que eu fugi um pouquinho dela hoje. Eu estou muito moderninho e avançadinho, porque desde que o Augusto sumiu, eu trouxe... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um giro de informação do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da contratação do novo técnico do Timão, Dorival Júnior. Após Fabinho Soldado viajar até Florianópolis para sentar com o treinador, ficou aí definido, acertado toda a base salarial, direito de imagem, ficou acertado o tempo contratual. Então falta detalhes para assinar o contrato. Dorival Júnior, que era a primeira opção do Corinthians, né? Mas depois houve aí um disse-me-disse dentro da diretoria do Corinthians, e aí a negociação esfriou. O Corinthians foi atrás do Tite, o Tite deu um sinal positivo que negociaria com o Corinthians nesse momento. Depois de tudo acertado nesse final de semana, segunda-feira, tudo acertado, na madrugada, o filho do Tite, Matheus Bach, acabou soltando um comunicado dizendo que o Tite tinha passado mal de madrugada, quase que foi possível da família, né, levar ele para o médico, mas na hora que estava quase tudo definido para sair para o médico, não precisou, né? Mas Matheus Bach disse que o Tite não iria trabalhar e fazer uma pausa na sua carreira. E naquele momento ele estava rejeitando o trabalho no Corinthians. Corinthians voltou novamente a acionar o técnico Dorival Júnior. E Dorival Júnior deu um sinal positivo, né? Que negociaria com o Corinthians. E aí Fabinho Soldado começou a negociação. Muita gente na internet falando que a negociação estava difícil porque a rescisão com a CBF não havia ser feito. A CBF, o Tite, 4 dias após deixar a seleção, já estava tudo organizado, né? Também disse aí que o filho do Tite não queria trabalhar no Corinthians. Filho do Tite não, filho do Dorival Júnior, Lucas Silvestre, não queria trabalhar no Corinthians, né? E queria ir para São Paulo. Tudo é mentira. O Lucas Silvestre ficou muito satisfeito com a procura do Corinthians. Dorival ainda não foi anunciado no Corinthians por causa de detalhes no seu contrato. Detalhes são esses:
Dorival Júnior pediu ainda mais garantias. Por quê? Porque o Corinthians, a diretoria do Corinthians, vive uma instabilidade muito grande. Então o treinador ficou aí preocupado de ser contratado e na sequência aí de uns 2 meses de trabalho, o Corinthians não conseguir performar, não dá tempo ao treinador e acabar sendo demitido. Então o Dorival Júnior ficou com medo. Por quê? Porque Augusto Melo, as contas dele precisam de ser aprovado no CORE. E se não for, Augusto Melo será afastado. Inclusive, ontem, 6 integrantes da Gaviões Fiel acabou invadindo a sala do presidente, cobrando o presidente, porque a Polícia Civil está investigando o caso Vai de Bet e também uma possível lavagem de dinheiro. E o que a torcida disse? Se a Polícia Civil, né, se o presidente Augusto Melo for indiciado, ele terá que ser afastado. Então a torcida, membro da torcida, foi cobrar Augusto Melo em relação a isso. O salário do Dorival Júnior no Corinthians é um salário estratosférico. É o maior salário da carreira do Dorival. Nem na seleção brasileira ele ganhava em torno aí de 3 milhões de reais. Olha, 3 milhões de reais. É um salário maior do Brasil como treinador, mais que o Abel Ferreira. Na verdade, é o maior salário da América Latina, em torno de 3 milhões de reais, com um contrato até dezembro de 2026, né? Dorival também pediu reforços e Dorival acabou ficando encantado com o projeto que o Fabinho Soldado apresentou ao treinador. Fabinho prometeu também 3 reforços medalhão ou mediáticos. São jogadores que o técnico Ramon Dias já havia pedido, ano passado. Ao final do Campeonato Brasileiro, Ramon Dias pediu à diretoria do Corinthians, fez 2 pedidos especiais. Que não mandasse ninguém dos titulares embora, não deixasse sair. Não é nem mandar, é não deixar sair. Que outros clubes estavam cobiçando jogador do Corinthians. E que fizesse 3 contratações pontuais. O Corinthians não deixou ninguém sair, porém não fez as contratações a pedido do técnico Ramon Dias. Agora Dorival reivindicou as contratações novamente. Corinthians é um sistema defasado, né, e precisa urgentemente fazer contratação para fortalecer o sistema defensivo, o meio-campo e também o ataque. Falando em meio-campo, ataque, falando de reforços, Corinthians hoje enfrenta o Racing do Uruguai às 19 horas na Neoquímica Arena, lotada. E a boa notícia é que Hugo Souza e Igor Coronado estão à disposição. Então, se o Corinthians, com certeza, Hugo Souza vai jogar, que é titular absoluto, e Igor Coronado vai ficar à disposição. Se começa jogando ou entra no segundo tempo. E já no domingo, o Corinthians enfrenta lá no Rio o Flamengo pela 6ª rodada do Brasileirão. Então, o Dorival Júnior, ele é esperado na Neoquímica Arena hoje para ser apresentado. E domingo, hoje não, e domingo comandar o Corinthians diante do Flamengo. Então o Dorival tá aí na expectativa, a fiel torcida corintiana tá na expectativa para encontrar o Dorival hoje na Neoquímica Arena. E Dorival acompanhar da arquibancada o jogo, já dando uma olhada em alguns detalhes, o que tem que modificar, o que tem que melhorar, né? E o que precisa fazer para o Corinthians conseguir ter uma performance melhor nesse ano de 2025. E aí, fiel, vocês gostaram da contratação do técnico Dorival? Qual que é a sua opinião? Use espaço no vídeo para deixar seu comentário. Deixe também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.